Bom dia, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um devocional da manhã, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa ministrar a vontade dele sobre a tua vida nessa manhã de quinta-feira. É muito bom estar aqui com você, podendo ministrar a palavra, sendo edificados e estarmos em comunhão. Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa leitura lá no livro de Atos. Nós estamos lendo aqui agora a respeito dos acontecimentos na vida do apóstolo Paulo. E nós falamos ontem a respeito de um tumulto que aconteceu por conta de uma reunião que ele teve com os líderes do judaísmo. E aqueles líderes, principalmente um dos sacerdotes, não aceitou aquilo que ele disse. Ele disse que estava fazendo tudo aquilo que tinha consciência tranquila de pregar o evangelho e falar a respeito de Jesus. Isso causou um tumulto tão grande e por conta de uma outra fala dele a respeito de ele ser fariseu, ele dividiu o sinédrio, ou seja, aqueles que estavam ali. Isso causou um alvoroço tão grande que eles queriam realmente matar Paulo. E agora nós vamos ler ali no capítulo 23, no versículo 12, que os judeus eles tramam uma conspiração para matar Paulo. Eles estão dedicados a isso e não tem quem faça eles voltarem atrás. Então no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente, olha só, foi algo que realmente estava no coração deles e ninguém poderia mudar a ideia deles, que enquanto não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Então eles estavam decididos. Eles queriam era terminar com a vida de Paulo. Eles queriam realmente acabar com tudo ali, naquele momento. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Então eram muitos homens decididos. E então ali o apóstolo Paulo estava sofrendo grandes perigos. E ele não sabia disso ainda. Até então ele não sabia disso. Mas Deus ele é fiel, em todos os momentos ele é fiel para aqueles que cumprem o seu chamado, aqueles que realmente se dedicam à obra de coração. E dirigindo-se aos chefes, então esses 40 homens, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição, olha que peso isso aqui, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante. Vocês lembram que então Paulo, por conta daquela confusão que aconteceu naquela reunião, o comandante foi lá e pegou Paulo de novo e colocou ele sob custódia. Ele colocou ele preso de novo lá na fortaleza. Essa fortaleza era um tipo de local militar, assim, onde ficavam os presos, onde ficavam os soldados e tudo mais, Então o comandante pegou Paulo, tirou daquela reunião antes que as pessoas ali que estavam ali atentassem contra a vida de Paulo e levou ele então sob custódia até esse local ali, E então, agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante então que façam o comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. A ideia deles era a seguinte, então. Eles iriam pedir para o comandante, olha, os líderes dos judeus aqui, eles querem falar com Paulo para esclarecer algumas dúvidas que ficaram. Só que nesse meio tempo, então, até Paulo ser levado lá onde ele estava, e até o local onde eles queriam que ele fosse, eles estavam tramando então matar Paulo. Essa era a ideia daqueles homens. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, aqui nós temos um dos poucos relatos de parentesco de Paulo, que Paulo tinha uma família. Aqui diz que ele tinha uma irmã e tinha esse sobrinho que, por algum motivo, ele tinha contato. Acredita-se que Paulo, quando era mais jovem, ele começou a sua carreira, digamos assim, dentro do judaísmo, e ele cresceu de uma forma muito grande, assim, E alguns familiares também estavam junto e continuaram. Paulo saiu fora, do judaísmo quando ele se converteu, mas provavelmente alguns parentes continuaram, na carreira ali do judaísmo, dentro, justamente na liderança ali, em cargos altos. E provavelmente aqui ou a irmã de Paulo ou esse sobrinho estava justamente em contato com aqueles líderes religiosos, com aqueles homens que estavam tramando, e de alguma forma eles ficaram sabendo. Então diz assim, entretanto o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza, lá onde Paulo estava preso, e contou tudo para Paulo.
ele conseguiu entrar também lá dentro da fortaleza, né? A gente não sabe qual que era a influência que esse homem tinha, esse sobrinho aqui de Paulo, né? Mas de alguma forma ele ficou sabendo da informação, porque ele estava junto com os sacerdotes, os líderes, e ele conseguiu entrar na fortaleza até chegar em Paulo. Então ele tinha conhecimento também, era conhecido dos soldados, enfim, de alguma forma ele conseguiu. Então ele foi lá e chamando Paulo, né, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz, que era então seu sobrinho, ao comandante. Ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. Então ele já estava lá na presença do comandante, né? O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparados para uma emboscada contra Paulo. E eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Então você imagina a cabeça de Paulo quando ficou sabendo dessa notícia de que aqueles homens queriam matar ele. Então ele já sabia que ele ia passar por muitas situações, mas você lembra aqui que no versículo 11, aqui do capítulo 23, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então Paulo tinha essa promessa do próprio Deus, de que ele iria se apresentar a Roma, então ele sabia. Mas o ser humano sempre tem o receio, né, do que pode acontecer por tudo isso. Então como ficou a cabeça de Paulo nesse momento, a gente não sabe, mas a gente acredita que ele confiava em Deus realmente. Então, aqui no versículo 22, o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga nada a ninguém que você me contou isso. Então, fica quietinho. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes. Olha só o que aquele comandante ordenou para você ver o peso da responsabilidade e do que estava acontecendo, da intensidade, da confusão, né, do tumulto que estava acontecendo ali com Paulo e aqueles líderes do Sinédrio. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento, olha só, de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite às 9 horas. Era muita gente, muitos soldados, cavalos, soldados, e providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Foi uma movimentação intensa, porque o comandante sabia o perigo que Paulo estava correndo e, infelizmente, né, quem eram aqueles líderes do judaísmo, aqueles líderes dos judeus. Lembrando que os judeus eram um povo escolhido de Deus. Eles eram um povo selecionado, era o povo que Deus separou para eles. E olha qual a atitude daqueles homens que estavam ali, querendo matar a vida de Paulo. O comandante providencia montarias para Paulo, leve-no à segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, era o nome do comandante, né? Ao excelentíssimo governador Félix, para onde Paulo seria enviado, saudações. Esse homem foi preso, então ele começa a descrever na carta o que estava acontecendo. Esse homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, ou seja, não envolvia outras coisas senão questão religiosa. Era por religião que Paulo estava sofrendo tudo aquilo ali. Não era por ter transgredido alguma lei da cidade ou algum código, né, penal, alguma situação, ou melhor dizendo, alguma lei da sociedade, digamos assim, né? Não era por nada disso, era por questões de religião. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Então ele não estava desobedecendo em nada. Porém, a questão da religião que era o grande problema.
Quando fui informado do que estava sendo preparada contra ele uma cilada, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então a ideia era a seguinte, que eles enviassem Paulo em segurança até o governador Félix, e depois que ele chegasse lá, fossem os acusadores, ou seja, aqueles líderes do judaísmo, aqueles que pertenciam ao Sinédrio, que fossem até lá o governador Félix e apresentassem as suas queixas, as suas acusações. Os soldados, então, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. Por que isso? Porque até esse momento no caminho não precisaria todo aquele destacamento de soldados, porque saiu dali da cidade muitos soldados. Saiu muita gente junto com Paulo. Então, na metade do caminho para frente não precisaria mais, Então foi só alguns soldados, nos seus cavalos para proteger Paulo e o restante voltou, novamente. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta, olha a decisão do governador. Leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Olha a sabedoria dele. Uma das coisas que a gente muitas vezes comete é o seguinte: quando a gente tem um problema para resolver de dois lados, a gente ouve só um lado, a gente é influenciado. O correto é o quê? Você tem um problema para resolver com duas pessoas, você ouve os dois lados primeiro para resolver junto. Você ouve os dois lados juntos, no caso, Você ouve um lado aqui, o outro lado aqui, juntos, e aí você chega a um consenso. Quando você ouve um lado primeiro, você é influenciado. Por quê? Porque aquela pessoa pode, passar, como a gente diz, uma conversinha ali, aqui, daí quando chegam os outros, você já está influenciado. Então aqui, o governador teve muita sabedoria. Ele disse: olha, Paulo, nós vamos conversar somente quando chegarem então os teus acusadores. E foi justamente isso. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então aqui fica mais um momento complicado na vida de Paulo. A gente olha para Paulo e vê aquele homem evangelista, o homem que escreveu aí uma boa parte do Novo Testamento. Mas a gente precisa entender que para que tudo isso acontecesse, para que esses escritos estivessem aqui na nossa Bíblia, Paulo sofreu muito e sofreu coisas que talvez nós não aguentaríamos. Pense você ser preso no dia de hoje por algum período de tempo, por 1 ano, por 2 anos. Paulo ficou várias vezes preso em vários lugares diferentes, mas ele tinha uma convicção firme. E é isso que eu quero destacar aqui nesse nosso devocional da manhã, e é o que eu estou falando em vários devocionais aqui nossos, A convicção de Paulo naquilo que ele pregava era o que fazia diferença. Então, que eu e você possamos ter essa convicção em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma quinta-feira, e que Ele venha ministrar a vontade dEle sobre a nossa vida ao longo desse dia, em nome de Jesus. Feche seus olhos se você pode e oremos. Pai, obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por cada pessoa que me assiste, está comigo aqui, Senhor, sendo edificado pela palavra. Deus, e que nós possamos realmente ter a mesma convicção que Paulo tinha no coração, Senhor. Sabemos que talvez não iremos sofrer todas as coisas que Paulo sofreu, na mesma intensidade talvez, mas nós pedimos, ó Deus, que naquilo que nós precisarmos ser tratados, ó Deus, nas nossas dificuldades e tribulações, que nós possamos perseverar mediante, Senhor, a convicção que está dentro do nosso coração, do chamado que Tu tem para a nossa vida. Por isso, Pai, fortalece a cada um que está aqui comigo, dá ânimo, dá força, dá sabedoria, discernimento e entendimento, Senhor. Livra-nos de todo mal, Pai, Deus amado, e nos guia segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, é a minha oração nessa manhã e desde já eu Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, tá? E que você possa ser renovado no dia de hoje pela presença do Espírito Santo. Se inscreve no canal, tá? Se você ainda não fez isso, se você está pela primeira vez, você pode se inscrever no canal aí para estar me acompanhando. Todos os dias, de segunda a segunda, nós estamos aqui a partir das 6 horas, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, compartilha com mais pessoas e coloca o teu comentário aqui embaixo. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui a partir das 6 horas e você está convidado a estar comigo. Deus abençoe, até lá.